Quando a gente vai fazer a prova da Linux Foundation, do CKA, a primeira coisa que eu acho que complica muito para quem chega aqui e fala, bom, vou fazer a prova, o que vai ter na prova? A primeira coisa que eles vão falar é um exame de 2 horas e vai te dizer quais tópicos que tem. E aqui é uma frustração, porque assim, ele fala, você tem que conhecer de história de classe, mas você fala, tá, o que exatamente? Eu tenho que conhecer persistent volumes. O que exatamente? Qual que é o problema desse tipo aqui de abordagem que a gente vai ver aqui dentro? Porque muito provavelmente quem vai fazer a prova é alguém que já está trabalhando com Kubernetes, e aí ele deve estar focado, que era o meu caso, vai estar focado em alguma nuvem. Ou você vai estar trabalhando ali com AKS, ou você vai estar trabalhando com EKS da AWS. E aí, quando você chega aqui, o Storage Class para AKS é completamente diferente do Storage Class que você vai configurar para o EKS. E aí, isso vai te trazer muitas dúvidas, e é complicado. E qual que foi a decisão errada que eu tomei? A primeira decisão que eu tomei, eu falei, vou entrar no portal deles e vou pagar o curso deles para saber o que cai na prova. Porque assim, quando a gente faz uma prova de .NET, e o Renato aí me corrija, a gente tinha uns livrão, lembra, Renato? Que a gente comprava os livros, e Sim, aquele era livro era o o material... Self-Paced Training Kit, né? Chamava Isso. assim, né? Tinha de E, a, infra também, banco de dados, acho que o Isso Diego aí. usou bastante os de infra também. e por Até que a porque gente para comprava fazer. aquele livro? Porque ele, de alguma forma, era o conteúdo da prova. Então, eu estudo o livro, automaticamente eu estou me preparando para a prova. Só que na Linux Foundation não tem nenhum livro, pelo menos em 2021, quando eu fiz a prova, não tinha nenhum livro que era assim, olha, eu sou um guia para a prova, me compre, estude comigo. Ninguém se vendia dessa forma. E aí, a Linux Foundation ela tem um treinamento, que era o treinamento do Kubernetes. Cadê? Esse aqui, ó. Aí, eu caí na besteira de comprar esse treinamento aqui. Cara, foi os piores $299 que eu já gastei na minha vida. Para você ter uma noção, eu já falei isso algumas vezes, algum desses tópicos aqui, apesar de tá vendo que tem um videozinho aqui? É mentira isso, não tem vídeo. Às vezes a aula, ela tem literalmente um slide. E é isso, é a aula, um slide que você lê, aquele slide do cara, tem 5 perguntinhas no final, e é literalmente assim, ó, TVN, te vira negão. E ele não dá o conteúdo da prova. Aonde é que eu consegui ter uma ideia? Falei, cara, tá bom, o que cai na prova? Porque se o site aqui está me passando um monte de coisa que cai na prova, o treinamento não me guia zero pela prova. Aonde é que a gente aprende? Nesses dois sites. Killer Shell. Tanto é que aqui, ó, tem as minhas 2 sessões ainda guardadas aqui, de quando eu fiz a simulação, tá até no Kubernetes 1.25, e o Killer Coda. Esses 2 sites, guardem com carinho, são sites que vão de verdade te introduzir o que tem na prova. O que tem na prova? Faz esses caras aqui, você vai ter uma ideia de como que é a prova da Linux, do CKA. Uma outra coisa que deixa eu anotar, eu peguei aqui, é esse sitezinho aqui que eu quero compartilhar com vocês. É um vídeo que eu vou jogar aqui no chat. Esse vídeo aqui do YouTube, ele é acho que eu coloco aqui também, né? É um vídeo da própria Linux Foundation que te dá uma dimensão como que é o ambiente da prova. Então ele fala, ó, do lado esquerdo vão ficar as perguntas, do lado direito você tem um terminal. E a prova, como que ela é composta? Ela é composta por 17 perguntas. Depende, entre 15, 17, 20, ela pode variar um pouco, dependendo do tamanho das perguntas que caírem ali na sua prova, mas ela vai ter, assim, média, ali as suas 17 perguntas. E qual que é o problema dessa prova? É que cada questão, ela tem mais 4 tópicos dentro dela. Então, ela vai falar assim, ó, task 1, e aqui, isso daqui serve de exemplo. Não sei se está dando para ver aqui, porque o vídeo eu não consigo aumentar. Tá aqui, ó, task 1. Retorne o conteúdo da secret tal que está no namespace demo. Task 2. Salva o username no arquivo XPTO e o password no arquivo XYZ. Task 3. E aí alguns vai task 4, task 5, mas enfim, eles vão ter, cada questão vai ter várias tasks para você fazer. E aí, o resultado
da prova é o quanto você acerta em cada uma dessas questões, tá? Por exemplo, se você faz A2 e salva com sucesso o username nesse arquivo, mas erra a senha, você não vai tirar 1 ponto, você vai tirar meio ponto. Enfim, ele tem um balanço ali no final. Mas esse ambiente é isso que você vai ver, mas para você testar ele, Killer Coda, Killer Shell. Agora, umas dicas para a prova. Deixa eu pegar aqui minha cola. Dicas para a prova. Use e abuse de alias. E isso até para o dia a dia. Começa a adicionar ali no seu dia a dia de trabalho, alias como eu te ensinei aqui, ó, KGP. Ele vai pegar kgetpods. Faz o alias ali, ó, alias KGD, que é kget deploy, ou DP, né, que o Groff usa. Então você vai, eu achei que DP funcionava, mas não funciona. E aí você vai começar. É o D maiúsculo e o P minúsculo. Isso que eu errei. É que eu uso sempre deploy. Mas aqui, ó, aí você começa a acostumar com esses alias. Por quê? Porque, cara, isso na hora da prova, ficar digitando kubectl, get deployment, do namespace e tal, de não sei o que, isso é muito trabalhoso, come muito tempo. E por que é importante a gente começar a usar isso no nosso dia a dia? Para a prática, né? Porque conforme você vai usando ali nos seus ambientes, já vai adicionando isso como algo do seu dia a dia, cara, quando chegar na prova, você nem pensa. Você escreve lá KGP, e de repente dá um erro, você fala, putz, tem que configurar. Então isso facilita muito na hora da prova. E uma outra coisa que é muito importante na prova é a gente usar o dry run, começar a introduzir ele no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo de dry run. Por exemplo, ele vai falar assim, em alguma questão, ele vai falar, ó, suba uma imagem do Nginx e depois adicione um service a ela. Aí o que você vai fazer? Você vai usar um krun nginx da imagem do nginx e vai dar um menos dry run para o pod. Aí você vai usar esse aqui. O que ele faz, o dry run? Ele não cria isso dentro do ambiente, tá? E ele cria esse YAML aqui dentro de um pod. Aí eu vou dar até um VI aqui no pod, para vocês terem uma ideia. Dessa forma, como ele cria esse manifesto para você, facilita, você conseguiria aqui fazer uma configuração a mais que a linha de comando não te permite e que seria interessante para aquela questão. Então, você ter esse cuidado de usar o dry run durante a prova, cara, é muito benéfico, porque isso vai te salvar muito tempo. Principalmente quando você tem que configurar service, ou quando você tem que configurar... service em especial vai salvar a vida. Ou um deployment, aí você gera um deployment e depois pode configurar alguma coisa nele. Principalmente volume, sabe? Às vezes você tem que fazer um container, aí você tem que fazer um init container, que ele vai te pedir ali na prova para fazer um init container, e o init container tem que criar um arquivo XPTO, e o container só pode rodar quando esse arquivo tiver criado, sabe? Então esse tipo de questão cai na prova, e você ter esse dry run aí afiado, vai te ajudar a montar umas spec mais elaborada. Outra coisa, durante a prova, deixa eu abrir aqui de novo. Durante a prova, tá vendo? Aqui tem o Web Terminal. Algum desses botãozinhos aqui, ele vai te levar para o Chrome. E assim, a primeira coisa que você vai fazer na prova, anota aí, a primeira coisa que você vai fazer na prova é isso daqui, ó. Abrir o Chrome e abrir o Kubernetes.io. A docs do Kubernetes.io é liberada durante a prova. E acredite, se você ousar tentar fazer a prova sem a docs, esquece. E aí eu vou passar por alguns tópicos que é muito doloroso para gente que trabalha com cloud e que na prova, sei lá, nem sei por que tem, eu me questiono. O primeiro tópico que eu acho que vai ferrar qualquer um que for fazer a prova é o seguinte. Esse daqui, ó, Cluster Architecture, instalação e configuração. Meu amigo, usar kubeadm para instalar um cluster. Sabe quando é que você faz isso na vida real? Nunca, né? Você nunca faz isso na vida real. Você só vai fazer isso para poder fazer a prova. Qual que é o problema? Você não vai decorar como que sobe um cluster com kubeadm. Você vai vir aqui na prova, kubeadm.
E É você vai ter que pegar aquele DOC. tipo de coisa que é mais fácil assim, um alienígena parar você no meio da estrada e perguntar do que você usar isso no trabalho. Cara, A não ser que você vai trabalhar num data center, daí pode até ser que surja a necessidade. De resto, né? Renato, não tem, é impossível você decorar o processo do QBDM. Ele é grande, olha isso daqui, ó. E você dentro da prova, acredite, é bem comum cair como subir um cluster com QBDM. Então, assim, não esquece, você não vai saber configurar o QBDM. E assim, não é só instalar o QBDM, porque você tem que instalar o QBDM e na versão 1.28 você não usa mais a engine do Docker. Você tem que usar a engine do... Ai, caramba. Qual que é a engine de container que a gente tem lá? Putz, é o Dockerd, Container né? D. Container D. Containerd. Isso. Cara, instalar o Pouquinho. Container D é chato pra caramba. E assim, é muito bom você ir treinando isso antes, porque assim, não adianta. Na prova é a parte mais chata e é a parte que ninguém trabalha. Você só estuda pra prova, até hoje. Eu só estudei pra prova, nunca mais tive que subir um QBADM na minha vida. ETCD. Alguém de vocês usando a KS-CKS sabia da existência do ETCD sem ser numa prova? Cara, você nunca toca no ETCD usando um Kubernetes como serviço. E a outra coisa, vai fazer backup do ETCD? Não tem jeito, ETCD backup. Vai pesquisar na doc. Ó, e isso daqui pode também abrir o fórum, tá vendo? Ah, eu já tô dando essa dica de cara. Chegou backup do ETCD, você vai buscar ETCD backup, vai abrir o fórum, não tem problema, pode pegar o fórum aqui que ele vai te explicar certinho como que faz o comando para fazer backup do ETCD na prova. Isso daqui serve como uma luva, na hora da prova você pode usar. Aqui ó, também, deixa eu ver se ele tem aqui backup. E aqui ele vai explicar fazer o restore, é isso aí. Outra coisa que acontece na prova que pega muita gente, falando ainda especificamente do ETCD. Quando você vai fazer o backup do ETCD, você tem que parar ali o cluster, né? O cluster não, você tem que parar o nó principal. Desculpa. Você tem que entender como o ETCD está instalado. Como a gente está habituado a utilizar o Kubernetes como serviço, você nunca tem acesso ao ETCD. Porém, durante a prova, você tem que saber como que foi configurado o ETCD. Por exemplo, se ele é um pod estático, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, tirar aquele cluster, fazer o drain dele, sabe? Para ele não se comunicar mais com nenhum outro nó. E aí, você vai ter que depois que fazer isso, fazer o backup do etcd, parar esse pod estático, restaurar um backup anterior, que ele vai das testes que ele fala, faça o backup X e depois restaure o backup Y. Aí você tem que parar o pod estático, porque você não consegue restaurar o banco do etcd com pod rodando, com pod estático rodando. Então são algumas malandragens, cara, que assim, killer shell e killer coda e fé em Deus, porque algumas você vai apanhar na prova para fazer e você só tem 2 horas. E aí, por que eu tô falando isso? Que eu tô falando isso para, se você não está habituado a lidar com ambientes de produção, essas malícias de quem está no dia a dia, vai te fazer falta ao fazer uma prova do CKA, porque chega nesse momento e você fala, poxa, por que tá dando pau para restaurar? Cara, peraí, tá dando pau para restaurar porque o serviço do banco tá ativo. E isso não é algo que vai ter um by the book que te ensina. Você vai ter que ter essa sacada na hora da prova. E isso, geralmente, quem está habituado com ambientes de produção é que pega essas manhas e essas sacadas para conseguir tirar ali da cartola no momento da prova. E isso faz muita diferença, porque assim, a prova, eu acho que para você passar são 68 pontos e qualquer pontinho ali faz diferença para você passar. Prova de certificação é aquele negócio, né? É importante passar, né? E às vezes você fala, tenho que passar com uma nota assim. E essa daí é um exemplo de prova bem complexa, né? Dá um certo trabalho. E você até comentou já, eu perguntei, você
provas de Azure, normalmente, você já tem o resultado na hora, né? Essa prova aí, por exemplo, não, né? Não. A prova do CK é inteira de... como que é? De laboratório, não tem prova múltipla escolha. Qual é a questão certa? Não existe isso. Todas as questões faça isso. E aí eu vou pegar aqui um exemplinho que isso é bem característico da prova. Olha, pegue o usuário e salva no arquivo tal. É isso que ele quer. E a prova inteira é mais ou menos nessa pegada. Faça uma questão simples. Faça um kubectl get pods em todos os pods que tenham a label XPTO. Salva no arquivo Y. Então você vai ter que fazer esse kubectl e salvar no arquivo Y. Se você errar, possivelmente quando for passar ali um analisador da sua prova um dia depois, porque você recebe a prova, acho que o resultado da prova em até 36 horas. Até 36 horas não, eles não falam quando recebe. Em média, 36 horas que eu já pesquisei na internet, mas tem gente que leva 10 dias para receber a nota da prova, enfim. Mas ele vai pedir para você salvar esses resultados desses comandos nesses arquivos e a prova não sai na hora, ela vai demorar para sair a sua nota. Foram, eu acho que uma das piores 24 horas que eu tive na vida, sabe? 48 horas. Cara, você faz a prova e você fala, será que eu passei? Será que eu passei? E esse negócio não sai. Cara, é horrível esperar a nota da prova. Parece vestibular, né, cara? Só que vestibular, daí você fica um mês aguardando a resposta e... Mas sai o gabarito em seguida do vestibular, então de certa forma você já sabe a sua nota, né? Sim, você sabe que, tipo, tirei tal base, essa daí... Cara, é escuro total. E quando você for fazer... Essa daqui eu tenho que falar. Quando você for fazer o Killer Shell, se prepara, você vai tirar notas muito baixas. É normal. Ele foi feito para você tirar nota baixa e para não dar tempo para fazer. Ele tem umas 20 questões, na época que eu fiz, acho que eram umas 20 questões, eu nunca consegui terminar. Eu parava lá na 15ª, acabava o tempo, ele fechava e me reprovava. Porque, cara, é muito, muito mais difícil fazer o Killer Shell do que a prova do CK. E quando você paga a prova do CK, você ganha dois simulados no Killer Shell. Então esses 2 simulados aqui, eu ganhei porque eu paguei a prova na época para fazer. Mas aí tem um ponto interessante também, né? Porque eu vejo, no caso de Azure, eu uso bastante da WizLabs, né? E mais gente aí que eu já recomendei, até falou que fez a prova, confirma isso. É mais difícil que a prova. Então, se você começa a fazer, tá apanhando, você fala, putz, mas tô fraco demais, né? Mas é feito justamente para forçar você a dar uma estudada a mais, né? Uhum. E preparado, né? Porque ninguém vai para perder dinheiro, né? Todo mundo vai querendo passar e mostrar um resultado bacana, né? Sim, sim. Outra coisa que cai na prova, que, cara, a gente não vê no dia a dia, mas nunca, você nunca vai fazer isso. Tem uma questão lá que caiu na minha prova, que foi o seguinte, entra no servidor, inclusive no Killer Shell também tem uma variação dessa questão da prova, que entra no servidor e descubra por que os pods não estão subindo. Aí você tem que entrar lá, pegar os logs do... Nossa, esqueci até o nome dele. Quais são os 2 componentes que tem no Worker Node? Putz. Ai, cara. Você me pegou, hein, cara. Tem 2 componentes. Espera aí que eu já busco aqui. Quem tiver aí no chat... Tem um ponto aqui que o Rodolfo Rosa comentou, e CKA e o CKAD, né, que não sei ainda, Bruno, você vai ficar puto se eu fizer de dev, eu não decidi ainda. Vou porque eu já falo disso agora. Aqui, ó, por exemplo, aí você tem que chegar no Worker Node e descobrir por que o kubelet não está funcionando. Só que assim, quem vem de AKS, quem vem de EKS como eu, esquece, colega. Você nunca vai ver kubelet na sua vida, você nem precisa ver. Você sabe que tem lá, né? Mas tipo, você não precisa, perdão, manipular ou configurar isso, né? Exatamente, você não precisa mexer nele no kubelet.
Durante a prova ele tem questões do tipo, descubra porque o kubelet não está funcionando, porque os pods não subiram. Aí você tem que entrar lá, pegar log do kubelet, reiniciar ele, às vezes fazer uma correção nele. Eu acho que tem uma questão. Eu não lembro se foi na prova ou no Killer Shell, tem uma questão de tipo, você tem que manusear o kubelet, né, a configuração dele para ele subir. Tem uma boa. O Rodolfo Rosa fez um comentário bom, sim. O CK tem um retake aqui, ó, tá vendo? Tem um retake, então se você a de desenvolvimento também tem retake. Dá uma dica aí para vocês também, pessoal. É costumeiro o pessoal da Linux Foundation fazer Black Friday, dando um desconto lá na casa dos 35%, e você consegue às vezes até um desconto de 40%, que é uma prova cara, uns $350, se eu não me engano, né, Bruno? Espera a promoção. Sim. Mas, assim, se acontecer de você participar de um KubeCon, né? KubeCon é um evento que acontece em vários lugares do mundo, da Cloud Native Foundation e também da Linux Foundation, né? Que acontece? Se acontecer de você participar de um KubeCon, de repente você fala para a empresa, paga aí para mim, eu quero assistir online o treinamento. Claro que sai mais barato do que você viajar para Chicago, Nova York ou Amsterdã. Embora, se a empresa pagar, seria bem bacana, né? Tipo, eu não recusaria, acho que o Bruno também não. Quem paga na empresa do Diego é ele, né? Então, ele pode falar, eu vou me dar esse presente, né? Mas, enfim, que acontece? Se você participar desses eventos oficiais, você ganha um desconto de 40%, 45%. É isso. Eu esperei ter uma promoção da Linux para poder comprar a prova, porque eu não gastei esses. Eu não lembro qual é o valor da prova, mas o valor da prova acho que é $350. É que eu tô aqui no. Não. É isso aí, a prova hoje tá 395. Na minha época acho que era 350, mas eu paguei acho que uns 280, 260, porque eu peguei esses cupom aí de desconto bem bacana. Por que eu não recomendo a CKAD e eu recomendo a CKA? Bom, porque o que tem a mais na CKA? A CKA, ela tem esses tópicos aqui, ó, por exemplo, eu acabei de falar, como resolver um problema do kubelet. Cara, não importa, você nunca vai fazer isso no dia a dia. Você deve estar usando um AKS, um EKS. Isso não é uma tarefa de quem usa no dia a dia. Então, qual que é a diferença do CKAD para o CKA? São essas questões de gerenciamento que o dia que você for fazer a CKA, você vai ter que estudar do zero do mesmo jeito. Então, assim, se você se prepara para a CKA, automaticamente você está se preparando para a CKAD, e o fato de você se preparar para a CKD não vai te dar vantagem na prova do CK. Pegaram a nuance? Então, vai direto para CK, já que tem que estudar e se Já que é para estudar pra caramba, vai na de admin, que praticamente você vai ver tudo que já veria na de dev, né? Aqui, ó, fazer um backup de etcd. Você não vai fazer isso. Você vai ter que estudar como fazer um backup de etcd para a prova do CK. Então, já que eu vou ter que estudar como faz etcd, e a minha experiência do dia a dia pouco vai contar para essa tarefa, porque como eu uso EKS, eu não preciso me preocupar com etcd. Como eu uso AKS, cara, o que é etcd? Nunca ouvi falar. Então, já vai para CK direto. Vou instalar kubeadm. Sabe quando é que você vai fazer um kubeadm na sua vida? Talvez num curso que o cara lá no curso está ensinando como fazer um kubeadm. Você fala, nossa, que legal, dá para usar kubeadm. No dia a dia, você não vai usar. Show de bola. É isso. Tem algo a acrescentar, Golf? Não, tranquilo. Tem algumas provas aí, inclusive, né, que acaba caindo também Kubernetes no caso do Azure, né? Tem a Z204, pode cair alguma coisa que é de desenvolvimento, pode cair alguma coisa na Z400 que é de DevOps, na Z104 cai, e na Z305 cai. A 104 é infraestrutura, né, Diego? A 305 arquitetura de soluções, né? Um último comentário é o seguinte: tem alguma.
Se você é um cara que está habituado a ter ferramentas gráficas para lidar com Kubernetes, esquece. Na prova, não adianta. Desce ali no dia a dia para a linha de comando, começa a incorporar a linha de comando no seu dia a dia para lidar com Kubernetes, porque isso vai fazer falta. Tanto é que eu acho que as ferramentas que tem na prova, eu não sei se ele fala aqui, mas ele vai te dar um Shell Bash, ele vai te dar um editor Vim, aí ele vai ter o kubectl, o JSON Query, né, que é o JQ, e o browser do Chrome. Daí tem umas outras ferramentazinhas ali, que acho que na hora que você se cadastra para a prova, ele mostra lá, mas é assim, basicamente linha de comando. Então esquece ferramenta gráfica, tira ela ali do seu dia a dia, conforme você vai se preparando para a prova, já vai chegando no trabalho, tira a ferramenta de lados, configura o kubectl e começa a praticar kubectl. Eu acho que essa é a última dica aí que eu tenho para quem está fazendo, vai entrar nessa luta pela prova. Show de bola. Show de bola, Bruno. Eu acho que a prova não, como palavras finais, eu não acho que a prova é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que se você trabalha com Kubernetes no dia a dia, cara, eu tô com uma ferramenta gráfica aqui porque eu sei, é mais fácil. Pô, tira ela, começa ali linha de comando, cara, rapidamente você já sabe os conceitos, então você já vai se habituando. Pega um macetinho ou outro de alias para ganhar tempo quando tá fazendo a prova, e a prova, depois que você estuda, você vai ver, cara, que é chupeta, é muito fácil fazer ela, as questões são simples, não é aterrorizante, mas assim, se você estudar, fazer os simulados, você vai chegar na prova, você vai se sentir bem confortável, e a sensação no final da prova ela é difícil, mas ela é tranquila de fazer. Cara, estudando dá para sobreviver. Toda prova. O meu sentimento da prova foi esse. Eu estudei muito para fazer. O Killer Shell acabou comigo. Ele mostrou que eu não sabia nada de Kubernetes. Foi bom. Caramba. Você estudou pra caramba daí também. Você estuda. Aí quando você apanha pra caramba, quando você chega na prova, você fala: ah, que legal. O importante é ter valido a pena. Você fala: olha, aprendi bem Kubernetes depois dessa empreitada. Como você falou, se você administra o negócio no dia a dia, ajuda demais, né? Mas se você de repente não viu várias coisas, se aprofundar aí fazendo esse tipo de coisa aí, o Killer Shell aí que você comentou, né? Vai te dar uma boa base. As únicas pessoas, eu só desencorajo as pessoas a fazerem quando ela não lida com Kubernetes no dia a dia. Por quê? Porque, cara, a prática vai fazer diferença, não tem como. O fato de você estar todo dia ali, com o ambiente, mexendo, isso faz muita diferença na prova. Porque se você chegar na prova para pensar, o que é um deployment, o que é uma service? Cara, na prova não é hora de você pensar o que é deployment e uma service. É hora de, é isso, vambora. Na prova você tem que, até porque você acha, muitas vezes, né, você começa a fazer a prova, quando você vê, já deu mais da metade do tempo e tem um monte de coisa ainda para responder, né? Então pode ser um pouco problemático isso, né? Então você procura evitar, né, problemas e fazer a prova da maneira mais rápida. Uma coisa que a gente estava comentando outro dia, né, Diego, que assim, agora você consegue consultar documentação, né, nas provas de Azure, né? Só que, putz, cara, isso se você não usar com parcimônia e só em casos mais específicos, você não vai conseguir terminar a prova, porque daí você já vai começar a ficar meio, como poderia dizer, não impaciente, mas meio... Você começa a duvidar que realmente você sabe aquilo, né? Você começa a perder a confiança, e nisso de perder a confiança, cara, você tem coisa que dava para você matar rápido, que você gasta mais do que o dobro do tempo que você deveria gastar para responder uma questão, né? Exatamente. Isso que o Bruno falou, né, da prática do uso do dia a dia, dependendo do nível das provas também de Azure, se aplica dessa forma, né? Se a gente não usa no dia a dia, tem macetes ali que vai chegar na hora da prova, mesmo tendo estudado o learning inteiro,
e não vai conseguir sair daquela parte ou vai perder muito tempo. Então, tem coisas básicas que a gente só aprende na prática, no dia a dia. Se não tem um cenário prático dentro da empresa, estressando o laboratório, forçando o bug, forçando o problema, para de fato aprender, né? Show de bola.